Olá, minha querida amiga e meu querido amigo, mais uma vez nos encontramos para continuarmos a nossa jornada cristã em busca de conhecimento da Palavra de Deus, sendo guiados pela lição da Escola Sabatina. Te agradeço mais uma vez por essa oportunidade de estar com você. Agradeço também porque você, nessa semana, tem orado por mim, pelo nosso trabalho aqui, e você tem compartilhado esse vídeo com as pessoas que precisam desse vídeo. Continue fazendo assim. Assim nós iremos alcançar as pessoas, tirá-las das trevas do erro, trazê-las para a maravilhosa luz da verdade. Obrigado de coração, tá bom? Continue fazendo. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Acione as notificações para que quando um vídeo for aqui postado, você saiba em primeira mão, tá? Necromancia, não, melhor, reencarnação. Reencarnação. Bom, deixa eu dizer uma coisa para você. Aquela afirmação do diabo lá no Gênesis para Eva, contradizendo a palavra de Deus, quando disse para Eva, se você comer desse fruto, certamente você vai morrer, e a contradição da serpente dizendo, certamente não morrereis, tem se tornado essa mentira, tem se tornado a base de religiões, de variadas religiões espalhadas pelo mundo. Tem se tornado temas de filmes, de músicas. E as pessoas, infelizmente, estão sendo enganadas por essa afirmação. Que o homem não morre. O que acontece na morte é uma viagem. Ou o que acontece na morte é uma transmigração. O indivíduo sai desse corpo para reencarnar em outro corpo. Ou sai desse corpo, se fez o bem, vai para o céu. E vive lá conscientemente com Cristo no céu. Está lá vivendo a bem-aventurada alegria da salvação no céu. Aqueles que não fizeram bem, segundo essas teorias, vão para o inferno. Bom, e deixa eu só separar isso aqui, tá? Os cristãos acreditam assim. Alguns cristãos, não todos, alguns cristãos que negam o claro ensino da ressurreição, da inconsciência da morte, eles ensinam que o indivíduo que acreditou em Cristo, foi fiel a Jesus, a sua alma sai do seu corpo, ou seja, não morreu, né? Somente uma viagem, sai do corpo e vai para o céu. Fica lá no céu com Jesus, conscientemente, adorando a Deus, gozando da vida eterna, felizes, sem nada que lhes faça mal. Se ele fez o mal, rejeitou o evangelho a Cristo, vai para o inferno. Conscientemente ele fica lá no inferno, queimando, sendo torturado, sofrendo dia após dia por toda a eternidade. Ou então, acredito que se não foi tão bom, mas também não tão ruim, fica lá no purgatório para que através do seu sofrimento ele passe por uma experiência de purificação, negando claramente o ensino da Bíblia que nos diz que é o sangue de Cristo que nos purifica, que é a palavra de Cristo que nos purifica, não o sofrimento. Os cristãos acreditam, muitos cristãos acreditam assim. Agora existem os espíritas, nossos irmãos espíritas, que dizem que quando a pessoa morre, na verdade, a sua alma ela vai passar por um processo de reencarnação. Né? Reencarnação. Segundo eles, esse é um processo necessário para que a alma possa passar por estágios evolutivos, a fim de que alcance a perfeição. Ou seja, o indivíduo não foi tão bom, então ele vai ter uma segunda chance, ele vai reencarnar, ele vai ter uma nova oportunidade de fazer diferente do que fez na vida anterior. Aí ele vai evoluindo. Quando chega à perfeição, aí ele vai para o mundo dos espíritos. É chamado isso de reencarnação. Morre, reencarna, morre, reencarna, morre, reencarna. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Acompanhe o texto bíblico de Hebreus capítulo 9, versículo 27. Escute bem. E assim como aos homens está ordenado morrerem a sua vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o guardam para a salvação.
Quando diz respeito aos seres humanos, a Bíblia é clara em dizer nesse texto que eles morrem uma única vez, vindo depois disso o juízo, né? Está claro. Quando diz respeito à morte de Cristo, lá em 1 Pedro capítulo 3,18 nos diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Somente esses dois textos nos mostram aí a fragilidade da doutrina da reencarnação. Aqueles que tomam a Bíblia e dizem acreditar na Bíblia, esses dois textos é suficiente para eles rejeitarem o ensino da reencarnação, de pessoas morrendo, reencarnando, morrendo, reencarnando. Porque o ser humano morre uma só vez, vindo depois disso o juízo. Jesus, próprio Jesus, é o nosso exemplo. Morreu uma única vez, né? Uma única vez. Bom, as pessoas estão confusas com esse ensinamento, porque o que eles mais ouvem é isso através dos filmes, através das novelas, através das músicas, né? O mundo do entretenimento, as mídias têm usado largamente esse tema porque chama muita atenção das pessoas e fala muito aos corações enlutados, por exemplo. Eu já fui em vários velórios, as pessoas se consolam dizendo assim: oh, não chore porque ele agora está no céu olhando por nós, ou não chore, não fique triste porque ele ou ela, né, está numa situação melhor do que a nossa, né, partiu dessa para melhor, né, essa expressão é partiu dessa para melhor. E por mais que as pessoas se consolem com essa informação, porque de fato ela traz um certo consolo, né? É melhor acreditar que o meu ente querido, que eu amo tanto, não morreu, mas ele está vivo em outro lugar, do que acreditar realmente que ele morreu de fato, né? Isso traz um certo conforto. Por isso, as pessoas acreditam mais no que elas querem do que acreditar no que elas devem acreditar. Os problemas existenciais, por eles passamos todos nós. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser colocada como em primeiro lugar, para a busca do conhecimento. Não pode se basear na minha experiência, nem na sua, tem que se basear na palavra de Deus. Por que nós não acreditamos na reencarnação? Porque ela contradiz a Bíblia de maneira muito clara. Primeiro, contradiz aí, da reencarnação, contradiz o ensino bíblico da mortalidade da alma. A Bíblia fala assim: a alma que pecar, essa morrerá. Segundo, ela rejeita a doutrina da salvação pela graça. Nós somos salvos somente pela graça, não pelas obras, não pelas conquistas dos seres humanos. A reencarnação diz que a alma está passando por um processo evolutivo. Então ela morre nessa vida, vai para outra, faz diferente do que fez nessa primeira, aí quando alcança a perfeição, é levada ao mundo dos espíritos, né? Terceiro, a teoria contradiz o ensino bíblico de que o destino eterno é decidido para sempre, enquanto o indivíduo está vivo aqui nessa terra. A reencarnação não diz isso. A reencarnação diz: se você foi mal, você vai reencarnar, talvez você vai ser melhor e poderá alcançar aí a perfeição e a salvação. Quarto, essa teoria minimiza o significado e a relevância da segunda vinda de Cristo, porque se é verdade que as pessoas quando morrem vão direto para o céu, aquelas que acreditam em Cristo, aquelas que alcançaram a salvação em Jesus, elas estão lá no céu. Por que razão Jesus voltaria a essa terra se o objetivo dele foi salvar essas pessoas e elas já estão lá? Não faz sentido, minimiza a relevância da segunda vinda. E quinto, a teoria propõe a oportunidade após a morte para alguém ainda superar dificuldades espirituais que tiveram em vida. Nós vimos claramente que o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Olha só como é que a Bíblia é clara. Não há oportunidade depois da morte. Morreu, acabou a oportunidade. O tempo de oportunidade é o tempo de vida. Por isso que nós temos que aproveitar esse tempo.
porque não nos será dada, segundo o relato claro das Escrituras, não nos será dada uma nova oportunidade. Depois da morte vem o juízo. Por essas razões, amigos, nós não podemos acreditar na reencarnação. Se você tomar a Bíblia como palavra de Deus e acreditar nela como palavra de Deus e a estudar de fato, essa teoria para você não servirá. Não servirá para você, não serve para mim, não serve para aquele que acredita na palavra de Deus. Nós acreditamos na ressurreição. O indivíduo, quando morre, ele adormece, como Jesus próprio se referiu à morte de Lázaro. Meu amigo Lázaro dormiu e vou despertá-lo do sono. Nós acreditamos nas palavras de Cristo quando ele diz: não vos maravilheis disso, porque todos os que se acham nos túmulos ouvirão a minha voz e sairão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Nós acreditamos na inconsciência do sono. Nós acreditamos que os que morreram estão na sepultura. Em Atos 2, nós lemos isso na semana passada, nos mostrou sobre Davi, o patriarca Davi. Diz a Bíblia que o patriarca Davi, a sepultura dele, morreu e a sepultura dele está até hoje no nosso meio. O próprio Davi diz assim, a própria Bíblia diz, Davi não subiu ao céu. Bom, se Davi não foi, Davi é um homem segundo o coração de Deus, certamente foi salvo pelo Senhor. Ele não foi, a Bíblia fala que ele não foi, então isso quer dizer que de fato a pessoa fica esperando a ressurreição. Mas o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Jesus morreu na sexta-feira. Foi ressuscitado 3 dias depois, no domingo. E quando Maria foi se encostar nele, foi lhe dar um abraço, ele se afastou e disse: não me detenhas ou não me toques, porque ainda não subi ao Pai. E Jesus morreu, 3 dias depois, ressuscitou e disse: não subi ao Pai. Então esse é o testemunho das Escrituras. Acreditar nas Escrituras e acreditar na reencarnação são coisas impossíveis de acontecer. Ou você acredita em um, rejeita o outro, ou você acredita no outro e rejeita a palavra. Isso não pode. Isso é o que vai acontecer naturalmente se assim você tiver essa dubiedade não, essa dubiedade se você tiver esse dúbio pensamento acerca desse assunto. Então, acredite, a palavra de Deus, ela é a fonte segura e suficiente para a nossa informação e para a nossa salvação. Acredite nela, busque-a, estude-a, porque é a carta de amor que Deus escreveu para cada um de nós. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela é um presente extraordinário, maravilhoso, o melhor presente que hoje nós poderíamos receber, porque ela nos apresenta Jesus, que nos traz a salvação, que nos salva, que nos dá a garantia de ter uma vida próspera e feliz. Pai, na eternidade, obviamente. Pai, por favor, nos ajude a tomar a Tua palavra e a estudá-la com sinceridade de coração. Que ela brilhe sobre nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Eu fico esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.